Fala galera, Rômulo Jogaib na área. E aí meus amigos, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estão curtindo os vídeos, estão compartilhando, se inscrevendo no canal. Meus amigos, de volta aqui às telinhas do YouTube, fiquei um tempo afastado, fiz o último vídeo aí sobre o Proviron. E hoje, a pedido de tantas e tantas pessoas, eu vou falar sobre TRT, para variar, obviamente, e responder uma pergunta que tanto me fazem. E aí, é um caminho sem volta? Uma vez começada uma terapia de reposição com testosterona, esse camarada não pode nunca mais parar de tomar? Não deve nunca mais parar de tomar? O que acontece? O que pode acontecer? Quais são os riscos? Quais são as possibilidades se esse camarada, por qualquer motivo, precise ou queira interromper? O que ele pode enfrentar? Então, vamos falar sobre isso hoje. TRT, uso contínuo ou não? Um caminho sem volta? Então... Vamos tentar responder aí se o esteroide anabolizante, a testosterona, ela é um caminho sem volta, né? Eu recebo muito essa pergunta e na minha cabeça é uma resposta bem óbvia, mas eu sei que muitas pessoas aqui têm graus e graus variáveis de conhecimento sobre esteroide anabolizante e eu vou responder a pergunta dando a minha opinião. Não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, não sou o dono da verdade, não sou o senhor da razão, mas estou aqui para dar a minha opinião. Esse canal é meu, então não queiram que eu dê a opinião de fulano ou beltrano, vou dar a minha opinião. Ah, Romulo, mas você é médico. Sim, sou médico, sou um indivíduo, sou marombeiro, sou usuário de esteroide anabolizante, tá? Sou um indivíduo. Então, não estou aqui dando uma opinião baseada na cabeça de ninguém. Estou dando a minha opinião baseada na minha história de vida, nos meus conhecimentos, nos meus estudos, nas minhas experiências. Então não me peça resposta politicamente correta ou resposta de acordo com o parâmetro XYZ. Vou dar a minha resposta, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos raciocinar. Esqueçam que eu sou médico, esqueçam a parte médica. Vamos raciocinar. Quando nós tomamos uma atitude no nosso corpo, com o nosso corpo, uma escolha, ela tem um custo-benefício, né? Então, vamos fazer uma analogia aí com um carro. Eu tenho meu carro, tá lá funcionando muito bem, muito bom, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, vida que segue. E, de repente, esse carro meu, eu começo a perceber que ele está perdendo força na ladeira. Eu vou subir a ladeira, ele está perdendo força, não sobe direito aquela ladeira, está com ruído diferente, não é o que sempre foi de habitual. Então eu pego o meu carro, eu que não entendo nada de carro, né? Honestamente, o que eu faria? Eu chamaria o meu pai, que entende tudo de máquinas, mas vamos fazer uma analogia melhorzinha. Então eu pego o meu carro e vou num mecânico, né? E vou até o mecânico e falo para ele: olha, meu amigo, eu estou vindo até aqui porque o meu carro, o meu Citroën Impala, sempre andou muito bem, muito bom, fiz as manutenções, tudo certinho.
mas agora eu começo a subir a ladeira e parece que ele está perdendo a força, ele faz certos ruídos, e enfim, isso já está acontecendo tem uns 3 meses, e eu estou trazendo aqui para você poder me dizer o que está acontecendo. E aí você procura um profissional, porque o seu carro não está tendo o desempenho que você esteve habituado a observar quando ele estava anteriormente com você. Então você vai até o cara e ele chega para você e fala: meu amigo, o seu carro está com um desgaste da peça, sei lá, vou falar uma palavra bem tosca, né, que não existe, obviamente. Seu carro está com um desgaste da rebimboca da parafuseta. E você que não entende nada de carro, e vai perguntar para ele: mas e aí, o que a gente pode fazer? Olha, meu amigo, a gente vai colocar uma peça nova nesse carro. Aí quanto custa essa peça? Essa peça custa, sei lá, 5 mil reais. E aí você, nossa, mas é caro, né? Mas é isso aí, só tem essa saída, cara, para você voltar a ter seu carro como era antes. Você tem que colocar essa peça aí. E aí você, ok, pega seu carro, vou analisar, vou para minha casa, e você chega na sua casa e bota na internet lá, rebimboca da parafuseta, troca da rebimboca da parafuseta, preço, benefícios, quebra de novo, não quebra, enfim. Você vai pesquisar isso, internet é isso, né? Então, mesma coisa, seu organismo, você começa, antes de começar uma terapia de reposição com testosterona, tem que ter uma indicação para você começar. Poxa, a minha ereção não é mais a mesma, a minha libido não é mais a mesma, meus pensamentos relacionados a sexo não são mais o mesmo, eu não tenho mais ereções matinais como eu tinha quando mais jovem, agora eu vou ter relações com a minha companheira ou com alguma companheira que me apareça, e alguma mulher que me apareça, né? Se aparece na companheira, desculpa. Mas, enfim, e você não tem aquela potência, aquela ereção como tinha antes. E aí você vai até o médico, ele checa a sua saúde da forma que ele achar necessária, pedindo exames laboratoriais, conversando com você, né? Já falei sobre ereções matinais, como eu acho importante. Eu acho que eu fui um dos primeiros caras aqui na internet a falar sobre isso. Hoje tem um monte de gente falando, mas porque a gente sabe que é um parâmetro livre de influências emocionais, né? Muitas pessoas, muitos médicos aí só analisam o exame laboratorial, né? E um negócio que eu aprendi na clínica médica, na minha faculdade, a clínica é soberana, né? Nós somos muito criticados hoje, nós médicos que pedimos exames e mais exames, nem tocamos o nosso paciente. E o médico de família, o médico de antigamente não tinha tantas ferramentas complementares, né, exames complementares como nós temos hoje. E ele tinha que partir da anamnese, que são as perguntas clínicas direcionadas, e do exame físico, para ele poder, dentro da residência de um paciente, chegar numa conclusão, propor um tratamento e conseguir a melhora daquele paciente. E a clínica é soberana, a sintomatologia, os sinais que o paciente apresenta são soberanos, e um dos grandes sinais aí é essa ausência das ereções matinais, né, que hoje agora já é tão falado, mas eu fui o primeiro cara a falar sobre isso, tá? Aqui no Brasil, pelo menos, eu não vi outro canal falando. Mas enfim, então o cara vai chegar e vai propor para você uma terapia de reposição com testosterona. E essa terapia, meu amigo, ela, uma vez iniciada, ela vai suprimir a sua produção endógena, né? Quando nós falamos a produção endógena, é a produção do indivíduo. Então vamos fazer um pequeno esqueminha aqui para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver aqui. Pá. Então vamos lá. Então nós temos testosterona endógena e nós temos testosterona exógena, certo? Endógena é aquilo que o próprio organismo produz e exógena é a que vem de fora. Se o nosso organismo, que tem o nosso testículo, os nossos testículos, que são os produtores de testosterona
começam a naturalmente envelhecer e produzir cada vez menos níveis de testosterona, o que nós podemos fazer? Olha, isso é um envelhecimento celular, os seus testículos hoje não estão no auge hormonal como eles já tiveram na sua adolescência, no final da sua adolescência, nos seus 18, 25 anos. Eles não estão mais lá e a tendência natural são esses testículos produzir cada vez mais menores níveis de testosterona. E a testosterona, aí ela vai ser dosada no exame laboratorial e estamos falando aqui de endógeno, tá? E essa testosterona no exame laboratorial, ela tem uma faixa. Essa testosterona total, ela tem uma faixa de normalidade, que varia em média vou ser bem rigoroso, tá? Varia em média aí de 250 a 850 nanogramas por decilitro. Isso é o que o laboratório diz, tá? Então, vamos lá. Tá? Essa faixa de referência é uma faixa de referência laboratorial. E hoje, meus amigos, a grande maioria dos homens, eles estão no que a gente chama de terço inferior, um terço inferior da normalidade, que seria aí mais ou menos os seus 350 a 450 nanogramas por decilitro. E esses homens hoje, eles estão muito sintomáticos. Eles estão com perda da sua ereção, perda da sua libido, ausência de ereções matinais, e isso tem tomado a sua qualidade de vida. Isso faz esse homem hoje ir no médico procurar ajuda. E a grande maioria dos médicos são, infelizmente, tá? Estou aqui falando por mim, infelizmente, são tratadores de números. Se você está fora dessa faixa, ele te trata. E se você não está, ele não te trata. Ou manda você repetir esse exame daqui a 2 meses, né? Enfim. E eu não penso dessa forma. Eu acho que se o paciente tem sintomas, se ele se encontra nesse terço inferior da normalidade e tem sintomas, eu acredito que a minha terapia vai trazer de volta qualidade de vida e com segurança para esse paciente. Então, quando nós optamos pelo uso da testosterona exógena é porque vem de fora, não vem mais do seu testículo. É uma testosterona exógena, ela vem de fora. Essa testosterona, ela vai gerar uma inibição do seu eixo hipófise hipotálamo testicular. Então esse eixo, algumas pessoas chamam de eixo HPT, hipófise hipotálamo testicular, né? Ou hipotálamo, hipófise testículo, ou hipotálamo pituitária testículo. Esse P e esse H equivalem ao mesmo órgão, tá? Hipófise ou pituitária é o mesmo órgão, mas a gente pode abreviar dessa mesma forma. Hipotálamo, hipófise, testículo, hipotálamo, pituitária, testículo. E esse eixo, ele compõe o quê? Ele compõe uma estrutura chamada hipotálamo, localizada no nosso sistema nervoso. Esse hipotálamo secreta hormônio, que é o GnRH, que vai estimular a hipófise a secretar
Então esse aqui é o hipotálamo, essa aqui é a hipófise ou pituitária, que vai estimular a secreção de FSH e LH. E essa secreção de FSH e LH, eles vão estimular, esse é o eixo endógeno funcionando, tá aqui na parte exógena, mas eu vou explicar por quê. Então, é o seu eixo funcionando. O FSH vai lá no seu testículo, essas duas bolinhas aqui são seu testículo, e vai estimular uma célula de Sertoli. A fazer a espermatogênese. Esse é FSH. E o LH vai estimular uma célula chamada célula de Leydig ou Leydig a produzir a testosterona. Só que quando nós colocamos uma testosterona exógena no nosso organismo, uma testosterona vinda de fora, essa testosterona aqui, ela vai ser inibida. Então a sua produção endógena vai ser inibida. Então essa testosterona aqui, vinda desse eixo todo, não vai mais ser feita. E nós vamos dar o que? Uma testosterona vinda de fora, em níveis apropriados, né? Se antes você ficava aqui no 350, 450, agora você está ficando, vamos botar aí, politicamente correto, 850. 850 nanogramas, igual você estava lá nos seus 18 anos, 19 anos de idade. E esses 850 nanogramas de testosterona exógena vai gerar uma inibição desse FSH e desse LH. Havendo inibição desse FSH e desse LH, você vai ter inibição em algum grau dessa espermatogênese. Vejam que eu botei serrilhado porque é algum grau. E você vai ter inibição da sua célula de Leydig, da sua testosterona. Então, isto vai ocorrer, essa inibição vai ocorrer com a testosterona exógena, vinda de fora. Seja ela bioidêntica ou não, seja ela testosterona, por que bioidêntica, né? Vamos esclarecer isso. Né? A molécula de testosterona, né? Vamos considerar isso aqui, a molécula de testosterona, tá? Isso aqui é a molécula de testosterona, tá? E essa molécula, ela é testosterona, seja ela produzida pelo seu testículo, ou seja ela vinda de fora. Essa aqui é a testosterona, tá? Então, isso aqui não tem como mudar. É uma molécula testosterone. Tá? Ficou feio aí, mas tudo bem. Essa aqui é a molécula de testosterona, seja ela vindo de fora ou produzida pelo seu próprio organismo. Quando a gente fala de bioidêntica, e esse modismo de testosterona em creminho bioidêntico, né, veio com a proposta de dizer para você que ela é idêntica a essa testosterona, tá? E aí o camarada vai e passa o creminho de testosterona no corpo dele, achando que é bioidêntico. E essa testosterona bioidêntica, ela não tem nenhuma inteligência do ponto de vista de meia-vida. O cara que desenvolveu ela, você passou
absorveu, metabolizou, urinou, acabou. Ela vai embora rápido do seu organismo. Já os ésteres de testosterona, que são os ésteres de testosterona, o que eles são? São cadeias carbônicas ligadas a essa testosterona. Cadeias essas que podem ser assim, cadeias essas que podem ser assim, cadeias essas que vão ter tamanhos diferentes do éster ligado à molécula de testosterona. Daqui para cá é testosterona, daqui para cá o éster. E qual é a inteligência do éster de testosterona? De acordo com o tamanho desse éster, menor, maior, bem maior, você vai ter uma velocidade, uma farmacocinética, uma farmacodinâmica diferente nos tecidos. Então, por exemplo, Durateston nós temos 4 ésteres: propionato de testosterona, fenilpropionato de testosterona, isocaproato de testosterona e decanoato de testosterona, né? Já o Deposteron, nós temos um único éster chamado cipionato de testosterona. Então, o tamanho do éster vai ditar a farmacocinética e a farmacodinâmica dessa testosterona no seu organismo. E isso vai fazer com que você precise aplicar aquela testosterona com uma menor ou uma maior frequência, de acordo com o objetivo que você pretende colocar os seus níveis hormonais, certo? Então, o que acontece quando você usa a testosterona vinda de fora de uma forma sustentada, bem feita? Vai acontecer a inibição do seu eixo hipotálamo, hipófise testicular ou hipotálamo, pituitária, testículo. Você vai ter uma inibição do FSH e do LH. E essa inibição do FSH e do LH vai fazer com que você diminua a sua espermatogênese e você diminua, praticamente esteja zerada a sua produção endógena de testosterona. E isso deve ser feito continuamente ou não? Quando você faz isso continuamente, o que acontece, meus amigos? Você tem uma inibição substancial, seu testículo fica lá, ó, dormindo, tirando o cochilo. Ele está morto? Ele está deixando de receber suprimento sanguíneo? Não, ele só está com a sua produção endógena de testosterona inibida e com a sua espermatogênese inibida ou parcialmente inibida, né? Então, por que eu faço questão de falar parcialmente? Porque se testosterona fosse método contraceptivo, se fosse totalmente inibida, nós já teríamos aí um anticoncepcional masculino à base de testosterona, e nós não temos. Então, na grande maioria dos pacientes, ele vai ficar parcialmente inibido a espermatogênese. Por que isso ocorre, Rômulo? Por que a produção de testosterona endógena é totalmente inibida e por que a espermatogênese não é totalmente inibida? Eu não sei, mas isso é assim. É assim que o organismo funciona. Ele fica com a sua espermatogênese parcialmente inibida e a sua síntese de testosterona, a sua produção de testosterona fica totalmente inibida. É assim que funciona, é assim que acontece na prática. E pensem comigo, se o camarada começou essa reposição de testosterona, é porque ele estava ruim. E se você estava ruim, você quer ficar bom, né? Se o seu carro subir a ladeira com fraqueza, sem força, e você usando a testosterona, ele passa a subir a ladeira com força, com firmeza, sem fazer barulho, sem trepidar, você consertou o seu problema. Então não tem por que você parar com a terapia com testosterona, se ela te deixa bem. Se você fica bem, não tem por que parar. Ah, Romulo, mas como fazer a terapia de reposição com testosterona? Com acompanhamento médico. Com alguém que saiba olhar os seus exames laboratoriais, com alguém que saiba interpretar a sua saúde, aferir a sua pressão sanguínea, acompanhar o seu organismo como um todo
e poder dizer para você, meu amigo, você está repondo a sua testosterona de forma segura, saudável e eficaz. Então, existe possibilidade de você fazer isso? Sim. E se você fica bem, e se o seu carro passa a subir a ladeira com firmeza, com força, sem trepidar, sem fazer barulho, é esse o caminho. É esse o caminho. Então, não tem por que você parar. Agora, se você por qualquer motivo desenvolveu fobia da agulha, desenvolveu medo de aplicar, ou sei lá, vamos dar um exemplo bem extremo aí, né? Até porque não precisa ser assim, mas eu tenho pacientes que trabalham embarcados, e eles trabalhando embarcados, eles só podem embarcar na sua plataforma, no seu trabalho, com medicações, com substâncias, com prescrição médica. E, ok, você não tem problema nenhum, você pode embarcar na sua plataforma de trabalho lá, de petróleo, seja lá o que for, com a prescrição médica e usar seu medicamento. O cara fica lá 15 dias, às vezes 30 dias, ele pode embarcar, não tem por que parar de usar. Com a sua receita médica você faz a sua aplicação. Mas se por qualquer motivo o cara faça isso por conta própria e queira ficar esses 15, 30 dias sem aplicar, o que vai acontecer naturalmente? O organismo tem mecanismo para detectar que o hormônio ele começou a baixar na sua corrente sanguínea. Então, o seu organismo vai começar a entender, a reparar que os níveis de testosterona, que antes eram elevados, começaram a baixar. Então, essa testosterona começou a baixar na sua corrente sanguínea. E o que acontece? O seu organismo começa a querer aumentar os níveis de FSH e os níveis de LH. Fazendo isso, a sua hipófise está produzindo esses hormônios para tentar aumentar a sua produção de testosterona. E isso acontece de uma forma rápida? Isso acontece rápido? Depende, meus amigos. Não me peçam respostas absolutas, pois o organismo humano, diferente da analogia que estou fazendo a carro, não é uma máquina, não é parafuso apertou, fixou e acabou. Não funciona dessa forma. E existe a variabilidade, a individualidade de cada um. Então, tem pessoas que vão ter, quando parar de usar a testosterona, vão ter esse aumento de FSH-LH e esse aumento de testosterona, ele começa a ocorrer e isso pode voltar, essa testosterona, ao nível que ela era anteriormente, aqueles 350, vamos botar assim, aquele terço inferior da normalidade. Isso pode ocorrer, esse retorno pode ocorrer em 2 meses, mas pode ocorrer também em 2 anos. O quanto severo, o quanto maior ou menor vai ser esse retorno da testosterona endógena. Esse retorno vai depender da individualidade biológica da pessoa, sem dúvida, e esse retorno vai depender do quanto de tempo e dose de testosterona que aquele rapaz, aquele indivíduo estava utilizando. Então, menos tempo e menos dose, o retorno é mais rápido. Mais tempo usando, mais dose, o retorno é mais lento. Simples assim. Ele pode levar 2 meses e ele pode levar 2 anos. Ah, Rômulo, mas então é garantido que se esse paciente, que esse cara parar de utilizar tudo, ele vai retornar exatamente para aquela quantidade de testosterona inicial que ele estava? É garantido isso? Não, senhor, de forma nenhuma. Poxa, então o cara volta pior? Não sei. Como que a gente vai saber? Só vai saber na prática. Poxa, então essa terapia é uma furada? Não, sem dúvida nenhuma, não é uma furada,
porque quando ela é bem indicada, é porque o custo-benefício daquela intervenção é maior do que o risco, né? Então, ruim você já estava, o seu carro já tinha dificuldade para subir a ladeira, ele passou a subir bem a ladeira, ele passou a subir com força, sem trepidar, sem fazer barulhos, sem ameaçar parar. Então, seu carro sobe bem, então não tem por que parar. Mas se por qualquer motivo você queira parar, não há uma garantia de que você vai voltar aos seus níveis anteriores de testosterona. E por que não há uma garantia em relação a isso? Meu amigo, porque a tendência natural do seu organismo é começar a baixar os seus níveis de testosterona. E quem sou eu para dizer para você que no momento em que você iniciou aquela terapia, você ficou congelado no tempo com a sua produção de testosterona? A gente não pode dizer que ela realmente iria cair de qualquer forma, ou se ela caiu mais porque você fez a terapia. Então entendam, meus amigos, não existe absolutismo no corpo humano, na medicina. Não existe isso. Não é uma matemática, 1 mais 1 igual a 2. Tá certo? É um organismo humano. Existem variabilidades aí, existem doenças que o cara pode sofrer, a ser acometido, hipertensão, diabetes, nesse caminho. E se o cara é acometido disso, provavelmente ele vai ter piores níveis de testosterona, né? Nós sabemos aí que doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, podem piorar sim todo o metabolismo daquele organismo, e com isso podem piorar os níveis de testosterona desse camarada. Sim, sem sombra de dúvida. E como que a gente vai garantir que ele ficaria de um jeito se ele tivesse feito ou não aquela intervenção? Você não tem dois caminhos no tempo para comparar. Ah, eu fiz isso assim e eu fiz isso assado. Não tem. A vida é uma só. Você só vai saber fazendo. Tá certo, meus amigos? É lógico, né? Existe uma forma, existem formas de você acelerar esse processo de 2 meses a 2 anos? Sim, né? Vamos falar de quem seria o grande paciente que iria religar o seu eixo endógeno. Seria um paciente, por exemplo, jovem, que fez uso de esteroide anabolizante, por modismo, por curiosidade, né? E esse paciente ficou aí usando por alguns anos, e quando ele parou, a sua testosterona estava lá embaixo, e ele queria recuperar o seu eixo. Existem substâncias que podem atuar acelerando esse processo de recuperação do eixo para que ele leve menos tempo do que 2 meses a 2 anos. Existem sim, e nós podemos sim falar sobre elas, mas isso vai ocorrer no curso online que eu estou promovendo. Nos próximos dias eu vou estar anunciando isso, formas de recuperar o eixo endógeno desse paciente. E não me peçam receita de bolo, não pensem vocês que eu vou vir aqui com 2 semanas fazendo isso, 2 semanas fazendo aquilo, porque se eu estiver fazendo isso, eu estou caminhando no mundo ideal, e não existe recuperação de eixo endógeno no mundo ideal. A recuperação de eixo endógeno, eixo endógeno ocorre no mundo real. Mundo real porque você vai fazer uma intervenção, vai olhar o seu paciente e através desse olhar você vai analisar o que melhorou, o que não melhorou, o que respondeu, o que não respondeu, para aí sim você dar uma nova conduta. Portanto, não existe receita de bolo. Existe intervenção, observação, análise e nova conduta. Tá certo? É assim que um médico trabalha. Não existe receitinha de bolo ou Power PCT, Power TPC, terapia poderosa, enfim, que tem por aí na internet como uma receita de bolo. Tá certo, meus amigos? Quem gostou, curte, compartilha, se inscrevam no canal. A todos que ficaram até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.